Você sabe que às vezes a igreja... Eu preguei isso aqui há muitos anos, muito tempo atrás. E de vez em quando eu faço menção disso. A igreja tem determinado tempo que um espírito direciona, né? Fica direcionado para a igreja, atacando a igreja num determinado ponto. Sempre tem um espírito com mais intensidade querendo operar e destruir a igreja, não é? O espírito que está tendo agora, o espírito do momento, é um espírito de rebeldia na mocidade. É um espírito de rebeldia e não somente na mocidade, mas quem ilude a mocidade também. Né? Então é aquele espírito, por isso que a gente vê nos ônibus, aquelas meninas parecem uma criancinha com um filhinho no braço já, né? Sendo uma doidinha, né? É porque não tem quem aguenta, não tem pai que aguenta, não tem mãe que aguenta, não tem autoridade que aguenta, né? Essa é a hora que nós estamos vivendo. Uma hora terrível. Eu já falei isso e vou fazer outro alerta aos pais e às mães. Se vocês quiserem salvar suas filhas, essas adolescentes aí, eu estou avisando. Eu continuo a... Está arriscado na minha Bíblia, já tá amassado aquilo ali, batido. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Minha parte eu cumpro. Vocês não podem culpar este púlpito de omisso, de covarde, de medroso, que não falou e que não combateu. Você não pode falar. Às vezes combate tão forte que até desagrada tanto, né? Então, eu quero deixar isso bem claro, né? Você tome cuidado nesse sentido, né? Não deixe juntar de uma forma laranja podre, misturar a laranja podre com a laranja verdadeira, né? Que está limpa, e vai apodrecer as outras laranjas. Está muito solto aí, elas resistem, né? Elas se levantam e elas estão fazendo proeza aí, debochando das outras que estão crentes ainda, e a gente tem que tolerar essas coisas todas aí, né? Tem que ter equilíbrio, paciência, né? Equilíbrio, paciência, para ver se a gente não desce a vala comum. Tem que tomar cuidado. Você tem que ver o que é que o diabo quer atrás de tudo isso. Ser cristão, né? Você tem que ter essa grandeza, essa virtude de ter equilíbrio, de não cair nos extremos, nenhum extremo nem o outro. E deixa que aquela fruta ruim vai cair. Você não fique tentando sacudir a árvore para cair aquela fruta, né? Deixa que ela vai cair de podre, aquela fruta ruim. No sentido, agora você tem o direito de não misturar as que já estão colhidas, né? Misturar. E você vê o que dá. Você vai nessas fruteiras aí, tá aquele tomate podre no meio dos outros, a gente fica até com pena. Fala, por que você não tira esse tomate aqui? Ninguém vai comprar isso não. Vai apodrecer os outros. Toma prejuízo. Então é assim. Nem tudo, os bastidores da igreja, se pode falar do culto. Então, por isso que a igreja tem que ter confiança no seu líder, no seu pastor.
seu pastor sabe o que está acontecendo, o seu pastor sabe o que está fazendo. Tem que ter, se não tiver confiança, não pode ir adiante, não tem jeito. Não é? As posições que são tomadas, o porquê não. Então, nós temos que entender isso aí. Agora, eu já percebi que está indo para um extremo muito perigoso, certas coisas. Não é? E às vezes há determinados momentos que, quando surgem certas coisas, a pessoa que tem vontade de lhe dizer um bocado de coisa, aproveita aquelas oportunidades para desabafar, né? E você sabe de tudo, há muito tempo você vem sabendo, não é? Só que você vem tolerando, vem aguentando, tem uma hora que explode tudo, né? Não tem jeito. Então nós temos que estar atentos para isso aí. Vamos tomar cuidado com bate-boca. Cristão que tem qualidade não fica batendo boca. O homem digno, a pessoa que tem personalidade, ele não vive batendo boca. Na vala comum do bate-boca. Ele toma posição calada, ela toma posição calada e ela resolve aquilo que deve ser resolvido. Correto? Então, eu quero, nesse instante, eu quero desligar do corpo, desta igreja, todos aqueles que estão em estado de rebeldia. A partir desse momento, Deus conhece o nome de todos eles que estão trabalhando contra esta obra, que saíram desta obra, que todos eles que de uma forma ou de outra estão na rebeldia e se dizendo cristãos, ou então mesmo no mundão. Paulo falou isso para separar, para tirar. E então Deus, sendo sabedor de todas as coisas e conhecedor de todas as pessoas na face da terra, aceita nesta hora o que eu, como ministro de Deus, estou fazendo. Senhor Deus, Senhor Jesus, a partir desse momento, todos aqueles que estão em estado de rebeldia, eles estão separados deste corpo em nome de Jesus Cristo. Eles não têm parte nenhuma nesta obra. E eles estão livres para pecar, estão livres para fazer o que quiser. E também, se são filhos de Deus, eles serão corrigidos e eles voltarão para a casa de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu cumpro o meu dever bíblico e pastoral, nesta hora, de fazer esse desligamento. Estão desligados os mais antigos e os mais recentes. Estão desligados. Eu levanto minha mão, em nome de Jesus Cristo. E os desligo, estão desligados deste corpo. Seja velho, seja moça, seja novo, seja médio, seja o que for. Estão todos desligados. Essa carga saiu das minhas costas agora. E a igreja também não fica sofrendo com aquela carga pecaminosa que não toma uma posição. E a gente vê que se a gente não tomar uma posição dura, vai aumentando a malandragem dentro da igreja. E daqui a pouco nós não vamos ter nenhuma pessoa digna, nenhuma pessoa que esteja encarando com seriedade a coisa. Certo? Então é assim que nós vamos fazer. E uma coisa, ainda que nos mate de canseira e de tudo, de estresse, mas nós vamos até tombar, mas vamos com dignidade, vamos com altivez, mas também com humildade, sabendo que Deus conhece os que são seus e eles não vão perecer. Vocês não sejam religiosos formais que ficam preocupados com o número. E a igreja verdadeira, a igreja doutrinada, a igreja que tem consciência do que está fazendo, tem os seus pés no chão, bem firmados na palavra, ela sabe, ela está acompanhando a evolução de todos os acontecimentos da igreja e ela sabe também tomar posição junto com o seu pastor. Então, vocês têm que estar preparados. Vai chegando uma circunstância que eu tenho que dizer para vocês. Eu vou ali a Goiás ajudar os irmãos em Anápolis.
quiser unir domingo e um diácono vai passar uma fita, ou vai cantar um hino, ou apenas estaremos ali, entende? Todo mundo firme, todo mundo alegre, pronto. E nós chegaremos e faremos um exemplo que eu estou dando às suas filhas, concernente a estas rebeldes, não se misturem com elas, porque eu tenho a Bíblia aqui, ó. Eu tenho a Bíblia para fundamentar, eu me fundamento nisso aqui, estou fundamentado nisso aqui, ó. Paulo disse: mandamos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Eu estou lendo o capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 6. O apóstolo São Paulo está dizendo, ele mandou como profeta, como apóstolo, ele disse, e ele usou o nome de Jesus, eles mandamos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Então você não tem o direito, porque se você for quebrar, mas você vai ter que pagar um preço, ou a palavra, ou Jesus, ou a amizade. Você vai ter que tomar posição, não tem jeito, não tem ai, vai ter que tomar posição. Ou você fica certo, ou então você, né, cada pessoa é livre para fazer o que quiser. Nós só não podemos dizer que estamos aqui dentro, porque eu sou crente, porque eu sou isso, e não querer sujeitar a disciplina. Porque a Bíblia diz, se você rejeita a disciplina, é uma prova veemente de que você não é filho de Deus. Porque todo filho, a Bíblia diz, que filho há quem o pai não corrija? Então como é que a pessoa só quer dizer que é filho de Deus? Acha bonito dizer que é filho de Deus, mas quando vem a disciplina, ele adoece. Ela adoece. Então não está certo. Nós temos que aceitar a correção. Isso faz parte. E nós temos que ter uma atitude limpa, cristalina. Nós temos que ter uma atitude transparente. Nós não podemos tomar partido de família, de ninguém. Nós temos que ser isento. E isso aqui é difícil. Nós não podemos criar um nepotismo religioso, uma familiocracia religiosa. Nós temos que saber que todos são iguais na igreja e terão um tratamento igual. Qualquer pessoa. E eu posso falar. Deus me deu essa graça. Vocês olhem aí. Veja que quando eu subo no púlpito, se eu tenho família, se eu tenho filho, ou se precisa falar, nós vamos falar. E é assim que tem que ser. Correto, gente? Então, nós temos que ter esse cuidado. Se você quiser, vê se você consegue salvar sua filha desta geração perversa. Pedro diz, salvai-vos desta geração perversa, porque é perversa a geração que vivemos. Então, tomemos cuidado. Tenhamos atitudes dignas de um cristão, de uma cristã. Está faltando, olha aqui, está faltando muito caráter no povo que se diz evangélico. O povo evangélico é um povo fracassado, desmoralizado, porque eles têm pisado na palavra de Deus, no evangelho. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos vituperado, levado Cristo ao vitupério. O que é isso? Vamos então, estamos fazendo uma autocrítica, vamos falar se nós mesmos estamos errados, se a coisa está feia no nosso meio. Não vamos ficar com aquela éticazinha barata, querendo encobrir pecado e certas coisas. Vamos dizer bem alto, botar a boca no trombone e dizer, olha gente, nós estamos arrasados nesse sentido. Vamos levantar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a real presença de Deus, e vai tudo mudar. Nossos filhos vão mudar, nossa vida vai mudar, a igreja vai mudar para melhor, é claro. Quem entendeu pode louvar a Deus. Amém? Aleluia. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Então, gente, vocês não sabem às vezes o que a gente tem que passar num escritório, tolerar tudo, tanta coisa, tanta vergonheira, não é? Tanta, que coisa vergonhosa. E às vezes a gente acha, o triste e lamentável é ter ainda quem toma defesa
desta coisa toda. Então nós temos que ter esta atitude. Eu já entendi também, não quero ser palmatória do mundo, nem salvador da pátria, sabe, das pessoas, mas a minha pregação, Paulo falou isso, se tu ensinares isso, propondo estas coisas aos irmãos, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então a pregação da gente salva pessoas, livra pessoas de abismo, de caos, de tragédias, de perigo, mas é quando a pessoa aceita. Vamos prestar atenção aqui, por favor. O irmão Branham falou daquele homem que foi condenado à morte nos Estados Unidos. Então um amigo dele chegou lá e visitou ele. Ou visitou, e foi lá e disse: olha, eu vou ver o que eu posso fazer por você, você não pode morrer. E foi lá e encontrou, presta atenção, encontrou o presidente dos Estados Unidos numa determinada região do país, não estava nem no palácio, e falou daquele assunto e pediu que ele ia ser condenado inocentemente, ele ia ser condenado à morte. Então, não sei se foi Lincoln, não me lembro qual foi o presidente, que pegou ali um papel qualquer, e lavrou o perdão daquele homem que ia ser condenado à morte, e assinou a assinatura do presidente dos Estados Unidos. Ele tem esse poder para fazer esse indulto, dar esse perdão, livrar. E ele então pegou aquilo com a maior alegria, com o maior interesse, com a maior disposição e boa vontade, aquele amigo, e saiu correndo e atravessou tudo, e tomou até avião para chegar antes, e chegou cansado ali nas grades, e disse: olha, meu amigo, consegui para você o perdão, você não vai morrer, você não vai ser condenado amanhã à morte. Eu consegui aqui, o presidente dos Estados Unidos concedeu perdão, me ouviu e te deu perdão. Ele estava na grade, deu uma sacudida na grade, virou as costas: que perdão, que nada, vai conversar para lá, tem perdão para mim mais nada, e saiu para lá. E ele insistiu, ele não aceitou. E então o que aconteceu? O amigo tentou ainda persuadir, fazer alguma coisa, mas chegou a hora, no outro dia cedo, era a sentença, executar o homem. E aquilo deu a maior agitação nos Estados Unidos. Então foi parar nos tribunais. Como que eles executaram um homem que o presidente da República havia perdoado? E foi para o Supremo Tribunal, a Suprema Corte dos Estados Unidos, os juízes da Suprema Corte. E eles discutiram e chegaram a uma conclusão: que os executores daquele homem, que executaram aquele homem, estavam cumprindo a lei, porque até então eles ignoravam, né? O homem não aceitava o perdão de maneira nenhuma. Então a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o perdão só é válido quando aceito. Ele não aceitou o perdão, por isso ele foi condenado. Então a pregação só é válida quando a pessoa abre o coração para ela. O Evangelho, os conselhos de Deus só são válidos quando encontra coração como a terra fértil, que abre para aquela semente de Deus crescer, dar frutos ali, dentro daquele corpo, daquela alma, daquele espírito. E eu, sinceramente, eu tenho ficado estarrecido com os acontecimentos dos últimos dias. Eu tenho ficado estarrecido com a frieza de certas pessoas aqui dentro. E eu fico pensando: meu Deus, esse tipo de gente estava aqui dentro, com uma frieza desta, assim, naquele oportunismo, não é, para satisfazer a sua carne danada, a sua sanha pecadora, pecaminosa, e levando a perigo certas coisas. Como a gente tem que tomar cuidado nesses dias, para você, repito, não descer a vala comum
e ir para o bate-boca de homem para homem e cair na vala comum de qualquer fora de lei, de qualquer indigno, né? De qualquer sem caráter. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu fico olhando a forma como se trata a mãe, a dureza de coração, a frieza que se apodera de uma pobre pessoa, a rebeldia, o desejo de caos, de abismo, de tragédia que toma conta da pessoa. Olha, gente, vamos orar por nossos filhos, vamos orar pelas esposas. Coisa triste é uma esposa virar a cabeça de uma hora para outra e só causar tragédia e tribulação para o marido. Coisa triste é o marido de uma hora para outra, né? Os demônios, os espíritos se apoderam daquele homem e ele vira a cabeça e se torna, né, uma coisa terrível de uma hora para outra. O que nós devemos fazer é vigiar. Vigiar e orar, para que não entreis, vigiar e orai, para que não entreis em tentação. As tentações estão aí, somos tentados a tomar partidos, essa é uma tentação também. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Quando nós analisamos a coisa só do lado do parentesco, do lado sanguíneo, né? Nós corremos o perigo de perecer, de estar contra Deus, de não ver, ficamos cegos por aquela defesa que qualquer animal faz, o anu faz, a codorna faz, o animal qualquer faz, aquela defesa apenas instintiva, sem razão, sem lógica, né? Porém o cristão tem algo superior que o domina, que o equilibra, e ele fica com a verdade, entenderam? Estamos entendendo? Vamos louvar a Deus? É verdade. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. E uma coisa eu digo, vocês precisam me ajudar. Não estou, você entende, não estou com um espíritozinho de dodói, mas uma coisa eu lhe digo, vai indo, cansa tanto, enche tanta medida, que você parece ter vontade de, chega, já estou dando náusea já. Para! Então nós temos que ter essa atitude. E uma coisa também, eu li uma vez um livro e guardei essa frase, que a impunidade gera criminosos. Se você não corrige, não disciplina seus filhos, você está criando um futuro marginal. Se tudo você acha bonitinho que ele faz, ele quebra uma coisa, você acha bonitinho, ele dá uma pedrada no espelho, você vive. Você tem que dizer para ele, com firmeza e carinho, que ele não pode quebrar o vidro. E, se possível, manda ele lá juntar os cacos e jogar no lixo. Entende? Não precisa espancar, e ponha ele lá. Olha, você ia ganhar um iogurte, mas não vai ganhar, viu, filhinho? Porque você quebrou o espelho. Você só vai ganhar amanhã. Ele sente que ele foi repreendido. Isso você está preparando um cidadão digno para o futuro da própria pátria. A nação terá gente com equilíbrio. Ele vai crescer e você terá um homem equilibrado, um homem saudável. E um homem que, logicamente, vai gerar também pessoas saudáveis. Porque ele teve aquela condição. Correto? Então, nós temos que ter este cuidado, este zelo, porque às vezes nós estamos vivendo muito relaxadamente. Nós vamos esquecendo de tomar esses cuidados. E às vezes nós vamos esquecendo, até depois do culto, soltando nossos filhos demais, nossas filhas. Entende? E às vezes é ali na estrada para ir para a farmacinha que vira, está quase afundando esse caminho aí. É que encontra alguém no caminho dela aí. Começa a dar um chocolate para ela e vai virando a cabecinha dela, né? Cabecinha tonta, né? Não tem firmeza aquela cabeça, uma criança às vezes, entende? As minhas saídas para aula eu sempre falo, se alguém parar o carro e dizer, vamos, eu te levo até o colégio, você bota a boca no mundo,
não aceita. Se te oferecer, toma aqui, ó, vem cá, mocinha, tá aqui um chocolate, você não queira. Fala assim, o meu pai pode comprar 10, 20 chocolates desse, não quer não. Eu já vê que a criança é avisada. Não pegue, tem que fazer, você tem que... Olha, Jesus disse que tem que ser prudente como cobra, você tem que ter essa prudência. Você, nesse ponto aí, você tem que ser mal porque o mundo é mal. Você não tem que estar pensando como um santinho para o mundo. Pois o mundo é um capetinha, como é que você vai pensar santinho para ele? Sede simples como as pombas, mas prudente como a serpente. E aí é o que está faltando no meio dos cristãos, é esta prudência como a serpente que Jesus falou. Porque há pessoas que não vê maldade em nada, está tudo bom. Não é nada não, né? Não é nada não, eu não quis pensar isso. Pois eu continuo, quem quiser me chamar de ruim e durão, não tem problema, para mim tanto faz falar bem como mal, estou curtido, tem uma couraça aqui, por mim pode vir bater, falando mal e vir batendo, falando bem, tá bom. Para mim tá bom. Eu já sei, já estou curtido na vida. Eu já sei que muitos que te elogiam esse ano, no ano que vem é o maior inimigo seu. No ano passado estava te elogiando, engraxando seu sapato, né? E no outro ano já é seu maior arqui-inimigo. O que foi que houve? Você olha, bom, eu não mudei, continuo sendo o mesmo desde que aceitei a fé. Então ele mudou alguma coisa mesmo. Porque eu estou aqui o mesmo homem, tendo a mesma fé, o mesmo propósito, a mesma conduta, a mesma maneira. O que houve nele que mudou? Por que até pouco tempo era amiguinho e depois já é inimigo? Alguma coisa, algum interesse dos dois, qualquer interesse foi contrariado. Conveniências pessoais foram contrariadas, uma série de coisas. Entendeu? Então é isso o que você tem que fazer. Agora, outra coisa também. Estas pessoas, esses espíritos, querem ibope, querem mídia. Esses demônios, esses espíritos agitam as pessoas para você ficar só aquela mesma coisa. Mas nós vamos cortar isso também. Nós temos que cortar esse espírito, desprezar esse espírito e largar para lá e prosseguir nossa vida, esquecê-los para lá. Então, desde que uma pessoa está desligada do corpo, nós não temos nada com a vida de ninguém. Entende? Nós temos que entender. E cada pessoa não tem que meter a igreja em encrenca nenhuma. A igreja não tem nada a ver com sua vida particular, com as atitudes lá. A igreja tem a disciplina aqui, ou quando procura o pastor, se orienta e tudo, mas não tem que haver, não tem que negócio da igreja disse, o pastor disse, cada um aprenda e depois toma a sua posição e assuma a sua posição. Não tem nada a ver. Nós nos reunimos aqui para irmos para o céu, para sermos disciplinados, corrigidos. Quem quiser bem, quem não quiser, desocupa, saia. Pronto, acabou, não tem encrenca. Por que ficar criando encrenca? Você vê que tem um espírito ruim no meio. Porque uma coisa eu lhe digo, às vezes tem pessoas que aí, né, até que ele pega e destrói sua filha. Aquilo ali é um instrumento que está ali. Porque a Bíblia diz que numa casa não tem. Numa casa tem vasos de barro, de madeira, de ouro. Está lá na carta a Timóteo diz. Então, você tem que ter discernimento para saber, isso aqui é um vaso de ouro, isso aqui é um vaso de prata. Mas isso aqui não é tábua velha podre, esse vaso de tábua podre aí. É um vaso. Em vaso tem pessoas de todo tipo. Eu estava lendo esses dias, falando sobre a evolução da datiloscopia, parece, essa parte aí da criminalística que examina as impressões digitais, diz que é uma das coisas mais tremendas do mundo. Você vê como Deus é grande. Quantos bilhões de seres tem na Terra, humanos? Nenhum isso aqui não confere com ninguém. Cada um, por isso que tem que ter lá na identidade, está lá o dedão, que aquilo ali não adianta, não tem nenhum igual. Nenhum é igual do outro. Nenhuma. Você entende? Então veja bem. E aquele camarada matou a mulher para poder viver com a amante. E
e chorou igual um louco. Chorou igual um louco no enterro da mulher. Agora, se a pessoa é uma pessoa que tem a ira, o ódio de ir matar a própria esposa e depois vai chorar como um louco, eu fico pensando, eu fico sinceramente, eu sou então inocente e infantil nesse ponto. Talvez seja a sinceridade do coração da gente. Eu fico pensando, eu fico numa luta, numa guerra, pensando assim, como é que a pessoa, será como é que é a pessoa que faz isso? Uma pessoa que faz o mal e depois quer mostrar que fez o bem e chora, se fazendo de vítima, de apaixonado, de quem perdeu a mulher, mas ele teve aquele propósito de matar mesmo para poder ficar com a amante. Mas não adiantou, a datiloscopia traiu ele. Entendeu? Não teve jeito. Ele deixou lá algum sinalzinho e eles captaram aquilo. Está aqui, seu dedão está denunciando. Você está com essa choradeira aí, mas foi você. Vem cá. Não teve jeito. Então, meu irmão, o que é isso? É demônio, falsidades, fingimento. É coisa triste. Mas que bom é ser livre. Que bom é ser liberto. Que bom é ser crente. Que bom é ser cristão. É ser amado por Jesus. É ser filho de Deus. É ser temente à Bíblia, temer a Bíblia, reverenciar a Bíblia. Ter mesmo misericórdia, ter compaixão. Que bom é ter um coração limpo. Então, mas tem horas que estas conveniências carnais provocam um choque desgraçado. Porque vem de encontro com um ambiente puro da doutrina, aquele interesse carnal vira, bate que vira, sai faísca para todo lado. Não tem jeito de não produzir choque. Porque não tem jeito de fechar, de harmonizar aquilo que é carnal com aquilo que é do espírito, aquilo que é espiritual. Entendeu? Então é o seguinte, Jacó conseguiu o que ele queria, mas ele conseguiu com trapaço. Tem muitos que querem conseguir uma moça, conseguem com trapaça, e depois vai comer o pão que o diabo amassou, porque vai comer mesmo. Não tem jeito. Querem um marido, mas vem com igual Jacó. Então nós temos que alertar hoje, porque as igrejas estão cheias de jacosadas. É jacosada de todo tipo. Não é brincadeira. E às vezes forma até aquele paredão para pressionar um pastor. Aquele paredão. Vem aquele paredão, vai formando aquele paredão. Aí você tem que ir com as águas do Espírito e rebentar esse paredão. Quebrar tudo. E dizer, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Jacó conseguiu. Ficou todo alegrinho. Ele estava alegrinho, estava ficando rico. Começou a fazer um negócio com o sogro. E o sogro começou a perder ovelha para ele. Aí o sogro falou, esse camarada vai me quebrar desse jeito. Ó, vamos fazer o seguinte, agora as malhadas que vai ser sua. Ele deu um jeito, arrumou uma vara lá e fez, né, coletou igual um cavalo alazão, né? E ajeitou e botava lá as ovelhas. Daqui a pouco só começou a nascer ovelha pintada, não sei lá, malhada. Falei, não tem jeito, ninguém ganhava dele. Ele tinha um jeito, Jacó tinha um jeito de fogo de monturo. Tem pessoas que têm espírito de fogo de monturo, queimando por baixo, sempre cavando por baixo, cavando nos porões da clandestinidade, nos porões da sem-vergonhice, da canalice, né? Sempre naqueles porões da trapaça, sempre tá naqueles porões cavando, e de repente você só vê, desceu, o que foi? Você não viu ele cavando. E Jacó fez assim, e Jacó conseguiu muita coisa, mas teve um dia que ele sentiu toda a carga e toda a angústia
por aquilo que ele conseguiu de uma forma desleal. E ele pagou o preço. E ele ajeitou. Olha, seu irmão Esaú, vem aí com todo um exército e está uma fera, ele quer te engolir vivo. Dessa vez você não escapa. Mas meu irmão, seu irmão Esaú. Ah, mas faz o seguinte, deu banho nas crianças, olha o tanto de filho que eu tenho, conseguiu mulheres, né? Tinha muitos filhos, deu banho nas criancinhas, botou uma roupinha, botou um talquinho, olha, é sangue dele, quem sabe ele vendo os sobrinhos cheirosinho, um talcadinho, né? E mandou pra lá. Ele disse, tira da frente que eu corto tudo, eu espeto tudo na espada, não tem sobrinho, não tem nada, eu quero é ele. Ah, mas correram, mas é o seguinte, pega 100 camelos aí, dá pra ele, quem sabe, porque Jacó pensava que o outro era igual a ele, né, por causa de camelo, de mulheres, foi lá e tal, eles tira da frente essa camelaiada, eu não quero camelo, eu quero é ele. E ele correu e foi pro Vale de Jaboque, e lá ele orava da seguinte forma, Senhor, livra-me das mãos do meu irmão. Oração estranha, né? Pedindo para livrar da mão do próprio irmão. Livra-me das mãos do meu irmão. Está na Bíblia assim. Livra-me das mãos de Esaú. Senhor, livra-me das mãos do meu irmão. Livra-me das mãos de Esaú. Olha, gente, não esqueça de uma grande expressão profética de William Branham. Ele disse que ninguém deve se esquecer que a colheita tem que ser de acordo com a semeadura. Semeou, vai ter que colher. Não tem jeito para não colher. A menos que nós nos arrependamos e choramos amargamente. É outra coisa também. Tem coisa que é uma tristeza. Às vezes eu vejo certas pessoas no caso vai dizer que pastor, me arrependi. O pastor só olha assim, coitado, arrependido. Quem que não vê que não tem nada de arrependimento nisso aí? Quem está arrependido vem com lágrimas, com desespero. Então não existe arrependimento mais no meio do povo. Então não deixar isso prolongar, deixa a coisa passar. Deixa o arrependimento chegar mesmo. Porque aí funciona. Aí funciona. Agora eu não sei por que tanta pressa de entrar na frente, na fila da ceia. E eu vou avisar, tem umas mocinhas aqui, eu desejo que Deus ajude vocês, viu? Eu sei, eu entendo a sua idade, o seu momento, viu, minha filha? Mas é o seguinte, vocês mudem de vida, parem com esse bafafá de porta de igreja, parem com essa loucura, porque vocês não vão tomar a próxima ceia. Eu vou mandar o diácono, mandar vocês passar. A hora que chegar, pode passar. Passou a outra, pode passar. Chegou a outra, passa você também. Você vai passando aí. O dia que a gente vê fruto em você, aí você vai tomar. Não tem problema. Se quiser continuar passando na fila, vai passar. Porque vai ficando de uma forma, aí onde você vê a posição do pastor. Aí que o pastor vê toda a carga em cima. Porque o pastor tem que tomar uma posição. Ele tem que ficar como observador da igreja. Ele tolera, ele tem que ser também tolerante, equilibrado, ele não pode ser um temperamental, um ditador, um autoritário, mas ele tem que ser um homem firme, ele tem que ser um homem que tenha discernimento. Ele sabe quando enche a medida e que ele tem que fazer uma intervenção. Pastor é para isso. Eu disse onde, pastor não é o boneco de Simão, que fica com a cabeça mole para lá, a cabeça mole para cá. Ele tem que agir, ele tem que ter vida, dinamismo, ele tem que saber. E vai aquele abuso, então uma adolescência abusando. Precisa de ver que tristeza tá. E uma coisa eu quero dizer também, viu? Tem umas aí, ó, que já desgraçou algumas aqui. É fogo delas também. Botando fogo nas outras. É intermediário, leva a cartinha e traz o bilhetinho, entende? Então você tem que olhar isso também. E diz, ó, minha filha, cuidado, não vai desprezar a pessoa, maltratar a pessoa, porque é difícil a coisa, mas você se posicione firme, cuidado, não vai ser iludida,
Você olha, Jesus está vindo, toma cuidado. Você precisa ser uma moça verdadeira, abençoada, cheia do Espírito Santo, feliz. Deus vai lhe ajudar. Você tem que ver, minha filha. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos buscar a Deus. Isso tudo é ilusão, minha filha, da idade, essa loucura, essa coisa toda, né? Faz isso. Porque você estará então, pelo menos você tem a sua consciência tranquila depois. Eu vi, eu falei, eu adverti. Correto? Amém? Outra coisa também, a pior desgraça é entender a mensagem errada. Como eu vejo certos pregadores citar a mensagem, ainda dá até pena. Citando a mensagem de uma ótica vesga, zarolho, né? Como é bom entender a palavra, saber a sua real aplicação no momento certo, no momento exato. Me entende, gente? Já isso tudo? Aleluia! Glória a Deus! Então é dessa forma. Agora, estas lutas vêm. Agora nós temos que ter também disposição na hora da luta, na hora da dificuldade. Ter garra também, não nos entregar. É difícil, mas nós não podemos nos entregar. Quer dizer, eu perdi esta batalha. No sentido, não, vamos com altivez, vamos com confiança, vamos com fé, vamos com certeza de que Ele nos dará a vitória. Eu já falei isso aqui ontem, estou repetindo. Então eu quero dar esse alerta. Paulo disse que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Está vendo? E não segundo a tradição que de nós recebeste. E eu acho que cada um que tenha esse discernimento de espírito vai ter condições de saber. Se você é uma pessoa espiritual madura, que alcançou um estágio espiritual de maturidade, que amadureceu, você não é mais aquele crente verdinho, aquela crente verdinha. Você amadureceu. Você cresceu na graça. E quem cresceu na graça tem condições de ser águia, de ver as coisas. Então, mas eu estou vendo tudo. Eu guardei essa expressão até hoje. Ela disse, eles não me contam nada aqui. Eu não sei de nada, mas eu estou vendo tudo aqui. E por isso eu sofro. Entende? Eu não sei de nada, mas estou vendo tudo. Você vê as coisas. Entendeu? Porque nessa caminhada eu não tenho que dizer quem foi que saiu, quem foi que não saiu. Deixa ele sair. Vocês não dêem a menor importância. Não dê. Não dê. Despreze. Deixa pra lá. Saiu. Pronto. Acabou. Porque se nós formos dar satisfação, alarde, entende? A caminhada está dura e difícil, até o momento final vai ser assim. E você peça a Deus para se manter firme, para lhe manter fiel. Só isso, você não precisa de mais nada. Se mantenha fiel e deixa que Deus cuidará de tudo. E ele diz aqui, veja bem, onde é que está? Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Lá nos dias de Paulo tinha esse problema. Entende? Às vezes um camarada no trabalho vai incomodar a sua filha dia de semana. O que for. Para ir dar conselho para sua mulher. Para ir, entende? Querer tomar cafezinho com sua mulher. Essa é a vida. Agora, uma coisa reafirmo, com veemência de novo. Cuidado, mantenhamos o equilíbrio, sejamos cristãos, vamos silenciar.
Talvez tem horas, se você calar a boca é melhor. A melhor contribuição que você daria à igreja é calar a boca. Não começar com bate-boca, não tomar nem mesmo certas defesas, querer porque eu puxo o facão. Você tinha que puxar o evangelho. Tinha que crer em Deus, orar. Porque é dessa forma que nós vamos vencer. Então, o irmão Branham aí recebeu um homem que chegou e disse: irmão Branham, mas você vê o que essa mulher está fazendo comigo? Ela diz que eu sou um sem vergonha. Ela diz que eu sou isso. Ela diz que eu sou aquilo. Porque ela fez isso, porque ela fez... Aí um dia o irmão Branham falou para ele: olha rapaz, pelo que eu vejo, se fosse minha mulher, eu sabia o que fazer. Agora, pelo que eu vejo, essa mulher não é digna de sua preocupação. Às vezes a pessoa fica preocupada demais com uma pessoa que não é digna de preocupação. Deixa para lá. E quando você deixar, a pessoa deixará de querer ser o centro das atenções. Entende? Isso é um fator psicológico. Os psiquiatras conhecem muito bem esse problema aí. De toda maneira, chamar a atenção, custa o que custar. Sobe num caixote, quer subir em cima do pneu do ônibus, quer aparecer de todo jeito. Eles entendem muito bem essa patologia aí, né? Eles chamam assim. Eles entendem muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, é uma caminhada. E lhe digo uma coisa, é uma caminhada e tanto. É uma caminhada e tanto. Porque nós ainda teremos que caminhar os últimos quilômetrozinhos da estrada. E quando você já anda 800 quilômetros, ainda tem 200, parece que esse 200 é mais cansado que os 800. Você já está cansado de andar 800 e parece que esse 200 não acaba mais. Aí é onde muito desiste. Eu não vou aguentar. Mas se o Senhor for contigo, tu aguentará. Quem buscar força, tiver o Senhor minha força. Aí você irá, você chegará lá, mas tem que ser desta maneira, tem que ser desta forma. Amém? Ele diz, aqui, veja bem, onde é que está? Deixa-me encontrar aqui, deixa-me ver, aqui, Aliás, eu já li, eu quero apenas repetir. Deixa-me ver aqui onde está. Letra muito miudinha, né? Deixa-me achar aqui, vamos lá. Será que não vou achar? Mas tem que achar. Só se eu ler tudo aqui, aí acha. Aqui, tá aqui, versículo 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, se alguém não obedecer a pregação, notai-o e não tenhais relações com ele. É o versículo 14 do capítulo 13 da segunda carta aos Tessalonicenses. Aqui, e não tenhais relações com ele. A Bíblia manda cortar qualquer relação com a pessoa. Mas por que, Paulo? Para que isso? Aí vem os pregadores do amor. E amor, mas acho que tem que buscar. E fica naquele lenga-lenga, por isso que eles nunca têm moral, nunca têm autoridade, nunca têm personalidade, nem a igreja também. Porque fica naquele lenga-lenga e vai buscar, e traz nas costas, e sai correndo de novo, e sai, pega aqui, pega ali. Não, vem cá, irmão, é porque eu lhe dou isso, eu vou fazer isso para você. E fica aquele lenga-lenga, aquele entra e sai, né? Aquela coisa, aquele vai e vem. Você entendeu? É porque não quer obedecer a Bíblia. A Bíblia diz aqui, bem claramente, a Bíblia diz bem claramente, e não tenhais relações com ele. Mas por que, Paulo? Por que isso? Para que essa dureza? Você é durão, né, Paulo? Metida durão, né, Paulo? Paulo naturalmente deu uma risadinha irônica e disse: é para que se envergonhe, porque tome vergonha. Está escrito aqui, para que se envergonhe. Aí a pessoa, porque se a pessoa está fazendo o que é errado, se a pessoa está causando dano à igreja, e todo mundo, e aí, glória a Deus, você vai vencer, Deus vai te ajudar, meu querido,
Ah, porque... Tá lá, rapaz, dá licença, sai meu caminho, deixa eu passar. Deixa eu passar, rapaz, sai da frente. Cara, se Paulo diz que é para que se envergonha, é porque não tem, né? Veja bem, eu fico olhando essa velha Bíblia, né? Fazer tudo bonitinho de acordo com ela, né? Por isso que é difícil. Num estado de rebeldia que está o mundo hoje, eu estou tão cansado na minha vida. Deus tenha misericórdia de mim. Eu quero continuar falando a palavra e tudo, porque a gente não pode falar certas coisas, às vezes Deus diz amém. Né? Então, eu estou só com uma maneira de expressar que a gente dá vontade. Podia pregar só essa aí, não pregar mais, deixar. Passa um tempo. Chega, vai é um bombardeio dia e noite. Você não aguenta mais. Estou cansado, tem que. Né? Aquela coisa. Mas é como eu disse ontem. 11 anos fez ontem que eu estou aqui. 11 anos não é 11 dias. E digo como a mulher de William Branham disse para ele, parece que está mais grave do que no início. Está mais difícil a coisa aí. A disposição das pessoas é de se rebelar, é de não aceitar, é de viver frouxamente, desordenadamente. A turma gosta da desordem, né? Desordem, não tem disciplina. Né? Gosta de se botar uma blusa sem sutiã, sem nada, bem transparentezinha, mostrando o seio, e aí ficar e bater palma e cantar. Esse pastor é legal. Não falou nada. Você vê, ele não mexe com a vida de ninguém, né? Ele é um homem bonito, decente, né? Tem que ser assim, desordenadamente. Mas se vem a pregação em cima e diz: esse não é o estado de uma cristã, aí já traz contrariedade, porque a correção traz contrariedade. Menino só gosta de chocolate, de balinha. Olha que o pai dá um cascudo, ele não gosta. É verdade ou não é? Quem pode levantar as mãos e louvar a Deus? É verdade. Aleluia. Só gosta de chocolate, de balinha. Mas na hora de um cascudinho, todo mundo fecha a cara, fica bicudo, né? É aquela bênção, aquela alegria, né? Agora, gente, de qualquer forma, eu descanso numa coisa. A predestinação funciona. A vocação da pessoa é para o céu. E esta vocação vai ser manifesta na adolescente, na criança, em quem for. Você já vê a tendência. Você já vê a tendência. Aquela tendência, crianças que você já vê aquela tendência temente. E você vê, você vai acompanhando o crescimento. E mais tarde a pessoa se manifesta, não tem jeito. É logo ele está no Evangelho. Eu vim ouvindo agora no ônibus, sentado perto de duas mulheres. E uma dizia que ia ser crente. E a outra dizia: para que isso? Isso é de bagaceira. Veja bem. Mas Deus não deixou eu entrar naquilo ali. Porque não é porque eu sou pastor. Por que bagaceira, hein? Deus não deixou, por que eu vou? Eu não senti nada. Fiquei só escutando, como um papagaio, só escutando. Veja bem, e a outra firmando. Não. Disse assim: você precisa de ver o meu filho, o menino, o fulano, sei lá, o Leandro, sei lá quem é. Ele foi num retiro aí, precisa de ver. O menino voltou transformado, mulher. Olha, chorando. Todo quebrantado, o menino voltou. Viu que bonito, né? E eu achei bonito aquilo. Acho que eu vou ser crente também. E ele vai ser crentinho junto comigo. Eu acho que tem coisa melhor para fazer na vida. A bagaceira é ela, né? Isso tem coisa melhor para fazer na vida do que ser crente, né? Aproveitar a vida agora mesmo, pouca hora. E no ônibus. A cara disso,
Você fica assim, o que está olhando para a mulher? Fiquei pensando assim, coitadinha, né? Não dá pena das pessoas, coitado. Aí vem uma dor no coração, coitado. Quem sabe, às vezes falou isso, pode ser uma cristã ainda, ninguém sabe, né? Em tudo isso. Às vezes a pessoa deve dizer, essa água eu não bebo, aí vai beber, depois vira um beberrão daquela água que não quer soltar mais, né? Amém? Aleluia? Então é isso, é a vida. Mas nós temos que ter esta convicção da predestinação. Porque o Senhor Jesus Cristo, olha aqui, o Senhor Jesus Cristo falou uma coisa. O Senhor Jesus Cristo disse assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quer dizer, então não tem jeito, isso é Deus falando, de maneira nenhuma. Porque um homem pode dizer hoje, de maneira nenhuma eu faço isso. Passa 10 dias, você pega ele fazendo aquilo. E aí, rapaz, como é que é? Vai fazer? Ah, então, fraqueza, sabe como é que é fraqueza, né? Sei. De maneira nenhuma, mas quando Deus diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora, aí é eternamente, não vai falhar isso aí. De maneira nenhuma mesmo vai se perder. Vamos dizer amém? É assim que é. De maneira nenhuma o lançarei fora. E eu estava lendo há pouco o William Branham dizendo que o Espírito Santo é o único doador da vida e da revelação. Então só ele pode revelar, só ele pode mostrar à pessoa a verdade. E isso é importante, que saibamos essas coisas e tenhamos convicção de que somos filhos de Deus. Mas tem uma coisa, por favor, sem frutos não se apresente não, porque os frutos é que acabam com a discussão. Não, mas por quê? Mas porque fulana, mas porque minha esposa é uma cristã de primeira classe, você de ver que mulher santa e tal, e não sei mais o quê. Irmão, escuta, ela é santa? Ah, certo. E por que ela tá com aquela blusinha quando ela vai levantar as mãos para orar com o umbigo de fora? Ela é santa, né? Tão santa, né? Porque o Espírito Santo, a primeira coisa que faz é dar vergonha para a pessoa. Para nós. Porque meu marido não sei o quê, porque meu filho não sei mais o quê, porque é o seguinte, esse filho aí, olha, não põe a mão lá, Mas é o seguinte, o frutinho dele não fecha de jeito nenhum. Ah, mas não adianta discutir que não fecha. Deixa de conversa, não fecha mesmo. Não tem fruto, camarada. Aí porque minha filha... Olha, irmão, deixa de bater papo, sua filha. Não fecha o fruto, não tem jeito. Por seus frutos os conhecerei. Vamos dizer juntos? Vamos repetir forte? Os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. O fruto é que acaba com... Eu já falei, tá em muitas fitas aí. E vai dois companheiros viajando. E entrou à noite. E eles pararam perto de uma fazenda velha. E tinha lá umas fruteiras lá, uns pés de fruta lá. E começaram a discutir, estava escuro. Eu falei, não, isso é abacateiro. Ah, é nada, que é abacateiro, rapaz? Isso é abacateiro, é nada, é isso. E começaram a brigar os dois. Daqui a pouco deu um vento soprou um abacatão de quilo maduro. Engraçado, e caiu bem na cara do que estava discutindo, né? Pá! Entrou na boca e disse, ih, rapaz, é abacate mesmo, é abacate. Aleluia! Amém? É abacate, rapaz, ó. Não precisa de ver, tá madurinho. Você esborrachou na minha boca, rapaz, né, cara? Tá vendo? É abacate. Tá vendo? É abacate. Fulano é abacate mesmo, abacate. Rapaz, comi com casca e tudo esse compadre aqui agora. Você entendeu? Por quê? Porque por seus frutos os conhecereis. O fruto acaba com a discussão. Não precisa discutir. Nós não temos que discutir. Nós temos aqui dar fruto.
E porque às vezes nós ficamos, mas o fulano não está dando fruto, pastor. O que é que você tem com o fulano? Não seja conivente com ele, mas dê você fruto. E deixa que ele se envergonhe, vai ficar envergonhado. Toda árvore com fruto e só folha. Mas vai desconfiar. E no meio da mata, nem toda árvore também tem fruto. Tem aquelas que só tem folha mesmo. Então é uma mata. A Bíblia não chama, não é árvore mesmo? Correto? Aleluia! E outra coisa também que eu quero deixar claro, viu, gente? Por favor, me obedeça, me ouça, por favor. É o seguinte, às vezes nós queremos, no afã, no desejo de salvar uma pessoa, de moralizar, nós queremos intrometer demais em bronca, em carga, que é eles que tem que carregar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deus sempre me mostrou isso. Quando chega um momento eu falo, não, aí eu não entro não. Aqui mesmo, agora mesmo encerrou. Nesse momento aqui, viu? Ah, porque o senhor podia... Não, aqui encerrou, ó. Pastorado só veio até aqui. Eu não posso, essa linha aqui é a linha que impede o pastor ir adiante. Agora já gastou todo o estoque de misericórdia, todo o estoque de conselhos, tudo já gastou, tudo já foi gasto, aqui acabou, eu não tenho mais estoque aqui, deixa pra lá. Por incrível que pareça, um dia um casal estava tão problemático e me incomodava tanto que um dia, foi em Goiás isso, eu falei, é o seguinte, você não precisa vir mais no meu escritório, eu não tenho mais nenhum assunto a tratar com você, tá? Ah, mas o que é isso? É isso mesmo que eu estou te falando, você faz favor. Eu não tenho mais, mas não tem mais nenhuma oportunidade para mim? Não, nenhuma. Ah, mas aí eu estou preocupado. Bom, que bom que você está preocupado. Não tem mais, não procure. Olha, sumiu uns 10 dias, 15 dias aí, voltou e aprumou a vida até hoje. Porque tudo isso é Deus, é pelo Espírito. Se você fica carregando aquela coisa, ajeitando, e manufaturando, e aquela coisa, e assombrado, e com medo. Tem pastor que não dá conta de ser pastor. Ele não dá conta de parar e ter o cajado, a qualidade. Ele vive só, e corre, ajeita um, e corre, carrega outro, e joga lá. Ele só fica buscando, né? Doente jogando dentro da igreja. Ele não tem tempo de parar ali para tirar, cuidar das feridas e doutrinar. Porque um emburrou dali, corre, busca, joga aí, vou buscar o outro. Né? Quando ele chega, o outro já está fazendo proeza dentro da igreja. Ah, mas como é que faz? Aí não tem jeito. Ele tem que dizer assim, ó, como Jesus disse, as minhas ovelhas, quem são minhas ovelhas aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E pronto, elas não ouvem voz de estranho. Ah, mas ouviram aquela ali, ó. Sumiu, ouviu, ouviu. Então ela não é, porque é o seguinte, lá no Oriente, o Mombrana fala isso, que 2 pastores estavam numa briga terrível, foi parar no juízo, cada ovelha, brigando cada ovelha, é minha. Aí chegou diante do juiz, o juiz, então, de quem é a ovelha? Por favor, seriamente, é minha, saltou na frente o que não era dono, é minha. Então é do senhor, tudo bem, cidadão. E a ovelha? O outro disse, é minha, a ovelha é minha. Aí o juiz tem que saber julgar, né? O que faz? O juiz, tudo bem, já que ambos os cidadãos estão dizendo que a ovelha é sua, então façamos o seguinte. Fui lá, dá essa ovelha aqui. A ovelha está na mão da justiça, me dá a ovelha. E foi num lugar lá escondido e botou a ovelha lá, prendeu a ovelha. E disse para o que? A ovelha é minha. Ele disse, então agora você chama a ovelha. E ele chamava, a ovelhinha está lá cochilando dentro do quarto. E chamava, e gritava, ah, doutor, mas é minha. Peraí, deixa eu falar mais alto. E o doutor deixou até que ele cansou. Eu não sei o que está havendo, mas é minha, doutor. Ah, é sua? Tá. Você fica de lado. Agora o senhor chama a ovelha. Só chamou uma vez. A ovelhinha baliu de lá. Né? Ele diz, já sei de quem é. Aqui, pode levar a sua ovelha. Leva a sua ovelha. E o senhor cala a boca, né? E não fala mais nisso, viu? Tem que encerrar. Ela conhece. Nem gritou e fez um esforço. Estufava o peito e gritava. Não adianta.
outro falou uma vez só. Ela respondeu de lá. E veio, né? Porque a ovelha conhece a voz. Isso é importante.